Querido, nós estamos estudando então a nossa série de estudo bíblico, estudando o livro de Josué e falando da Terra Prometida. Hoje a gente vai, de fato, entrar aí na Terra Prometida, onde a gente vai ler o capítulo de número 3, será então onde nós vamos nos basear o nosso estudo de hoje. Lembrando que você que está conosco nessa noite tem a oportunidade de compartilhar, caso você queira compartilhar algo, o microfone ele fica à sua disposição, já está lá atrás. Então, quando você quiser compartilhar algo, você só levanta a sua mão, o microfone chega até você e você pode, então, estar participando e compartilhando conosco. O que a gente vai ver hoje no estudo do capítulo 3 do livro de Josué? Olha lá, o que a gente vai falar hoje? A ordem é seguir a Deus. Você já deve ter, quando era criança, talvez agora adulto nem tanto, mas quando era criança você já brincou de uma brincadeira que você deveria seguir o mestre. Quantos já brincaram essa brincadeira? Siga o mestre, né? Aí a ordem é dada e você tem que seguir o mestre. Então você tem que seguir exatamente aquilo que o mestre fala. Inclusive, algumas adaptações dessa brincadeira, elas são feitas, como, por exemplo, a gente coloca um ali que é o mestre, e ele fica fazendo gestos, a gente tem que descobrir quem é o mestre ali, todo mundo vai imitando ele. O que é interessante perceber é que Josué vai orientar o povo agora, em Josué capítulo 3, a perceberem de que eles deveriam seguir a ordem que Deus estava dando e colocar os olhos deles completamente em uma única pessoa, e essa pessoa era Deus. A gente vai aprender nessa noite sobre essa perspectiva de que os nossos olhos, eles precisam estar exclusivamente em Deus. Irmãos, vamos ser sinceros, os nossos olhos estão sempre em Deus? O que os irmãos acham, sim ou não? A gente está sempre olhando para Deus? Quando vem um desafio, a gente olha para onde? Para Deus ou para o desafio? O problema. Tem gente que olha para Deus, né? Mas tem muita gente que olha para onde? Para o problema. Josué vai nos ensinar nesse texto de que quando o Jordão chegar, e o Jordão nesse caso aí é o desafio do povo, eles deveriam manter os olhos dele no Senhor, naquele que havia feito promessa. E é isso que a gente vai então estudar no decorrer do que a gente for lendo. E a gente vai iniciar, então, Josué capítulo 3, vamos ler do 1 ao 6, para nós começarmos aí a tratar e a compartilhar sobre aquilo que esse texto tem a nos ensinar. Vamos lá, verso de número 1. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Verso 2. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Esse texto de Josué capítulo 3 é um texto assim muito conhecido, mas que deve ser muito aplicado também na nossa vida cristã. E a gente vai perceber o que Josué está nos ensinando para que a gente hoje aplique esse texto na nossa vida também. Então, olha lá que interessante, porque o relato da travessia contém 5 partes, e é sobre elas que a gente vai se atentar nessa noite. A primeira parte, no versículo de número 1, mostra como Josué muda o acampamento do povo de um lugar chamado Sitim, no vale de Zacácias, até as margens do Jordão, em frente de Jericó. Então, Josué, de uma maneira muito estratégica, ele pega o povo e leva o povo a ficar de frente do rio Jordão. E aí você imagina, meu irmão, já falamos sobre isso aqui. Essa época do ano é uma época de que o rio não é baixo, o rio está completamente acima do normal dele,
Josué pega o povo. Quando você quer acalmar alguém, você não leva a pessoa para diante do problema, você acalma ela fora desse problema. Josué faz o contrário. Ele pega o povo e coloca o povo acampado à frente do rio, para que o povo conseguisse observar aquele rio e percebesse de que o que Josué vai instruir eles e quem ele vai convidar o povo a colocar os seus olhos é maior do que o rio que eles estão de frente deles. Por isso que a gente precisa aprender a algo interessante aqui nesse momento. Ou os nossos olhos estão diante do Jordão, que é um grande desafio, ou os nossos olhos estão diante do Senhor, que é maior do que os nossos desafios. E é isso que Josué vai querer ensinar para o povo. Coloca eles de frente do rio, olhem bem esse rio, mas Josué vai ensinar eles que eles devem manter os olhos sobre o Senhor. Perceba, o povo estava acampado em Sitim, a alguns quilômetros das margens. De madrugada, então, Josué traz todo o povo para a beira do rio, no local que ficava bem na frente de Jericó. E essa é a proposta de Josué, fazer eles olharem para o Jordão e conseguirem contemplar também a cidade de Jericó, que é uma cidade fortificada, uma cidade de que, aos olhos humanos, esse povo não tinha condições de derrubar aquela cidade, ou derrotar aquela cidade, e também não tinham condições de atravessar o Jordão. Mas Josué coloca eles ali de frente, para que eles pudessem perceber aí aquilo que Deus iria fazer quando eles passassem naquele lugar. Então, vamos perceber aí mais um pouquinho o que vai acontecer. A segunda parte do texto trata de 3 preparativos para a travessia do Jordão, que foram ordenadas pelos oficiais do povo juntamente com Josué. A primeira delas, é claro, olha lá, o povo é orientado a seguir a Arca da Aliança. A gente já sabe, quem não sabe, sabe agora, de que a arca trata-se de um baú de madeira coberto de ouro e com 2 querubins talhados em ouro, que simbolizava, então, a presença de Deus. Então, eles estão em um momento desafiador, mas que eles estão também dentro do seu desafio, com a presença de Deus ali, onde eles podem contemplar essa presença de Deus. Você já viveu um desafio na sua vida tão grande que você conseguiu contemplar a presença de Deus nesse desafio? Já passou por um momento difícil, irmão? Você já passou um momento na sua vida de luta, difícil, mas você conseguiu contemplar o Senhor presente com você nessa luta? Quantos já viveram esse momento? Nossa, muita gente, hein? Muita gente. E essa é uma realidade. O que Josué está nos ensinando a perceber aqui é de que a arca, simbolizando a presença de Deus, seria um símbolo de que iria se remeter no Novo Testamento, na presença do Senhor, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E é o que Jesus promete, de que Ele estaria conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. E a arca está lá, simbolizando, então, a presença de Deus. Isso faz nós percebermos nessa noite, de que se a presença de Deus estava lá, o povo, então, não deveria temer a mais nada e nem a mais ninguém. A minha pergunta para você é o seguinte, não é ainda o eu pergunto, você responde, não, mas eu quero perguntar. A pergunta para você é o seguinte, se a gente entende que a presença de Deus está conosco em todo o tempo, e os irmãos confessaram isso agora, por que a gente teme os desafios da nossa vida, irmãos? O que você acha, querido? Se a gente entende que o Senhor está conosco, como esteve com o povo, por que a gente teme os desafios que surgem na nossa vida? Você vai no médico, fez um exame, não saiu nem o resultado ainda, nem saiu o resultado. Você já sai do hospital com medo. Por quê, querido? Quem quer compartilhar? Por que olha, o irmão Derek lá atrás quer compartilhar. Por que a gente teme os desafios, mesmo sabendo que a presença do Senhor está conosco? Então, falando assim por mim, que sou extremamente ansioso, eu não tenho dúvidas de que Deus pode fazer o impossível. Às vezes eu fico desesperado pelo medo de Deus não querer fazer o que eu queria que Ele fizesse. Né, de repente Deus querer me ensinar uma lição, dele querer me fortalecer na fé, mas eu falei, mas eu não quero nenhuma lição agora, eu não quero nenhum desafio agora, eu não quero passar por nada disso. Então, às vezes a gente sabe que o sofrimento que Deus permite para a nossa vida, ele é pedagógico, mas ainda assim é um sofrimento, e a gente não quer sofrer, né? Então, por mais que a gente saiba que Deus tem poder, muitas vezes ele faz o milagre, às vezes ele opta por não fazer, por algum motivo que nem sempre a gente vai entender.
E a gente tem medo dessa escolha que Deus pode fazer de dizer não para a gente. Então, eu acho que meu medo sempre foi esse, não de duvidar de que Deus pode, mas de que Ele decidiu não fazer o que eu estava pedindo. É por isso que quando a gente vai orar, né, o próprio Jesus vai ensinar a gente, quando vai orar, a gente vai dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, assim no céu, na terra e tal, aquela coisa toda, Senhor, fale a tua vontade. Porque Deus, de fato, irmãos, isso é uma realidade. Muitas vezes a vontade de Deus não é de acordo com aquilo que nós gostaríamos. Muitas vezes. Quantas vezes Deus fez algo que você não gostaria que Ele fizesse, Ele fez, porque Ele é Deus. Quem tem que aprender a se adequar a Deus somos nós. E é um grande desafio. Inclusive, domingo agora pela manhã, eu estava preparando a mensagem de domingo agora pela manhã, preparando ela hoje. Derek usou uma palavra ali, de que as aflições, as doenças, elas têm um intuito pedagógico para nos ensinar alguma coisa. Domingo agora a gente vai falar exatamente sobre essa realidade. As situações desafiadoras que a gente enfrenta e qual é o resultado final disso. Por que Deus permite que a gente enfrente desafios tão grandes e qual é o propósito dessa perseguição, dessa aflição na nossa vida? Então, domingo agora pela manhã você vem para cá para ouvir a palavra de Deus e sair daqui fortalecido aí para aquilo que Deus vai falar com você. Mas a certeza que a gente precisa ter nessa noite é, mesmo que Deus não faça como eu gostaria que Ele fizesse, a presença dEle tem que valer mais do que a resposta que Ele vai trazer da nossa vida. Se Ele vai responder positivo ou negativo, a presença dEle, é por isso, irmãos, que nós precisamos ter sede da presença de Deus. Porque seja como Deus vai responder, Deus vai saciar a nossa sede com a sua presença, não com a sua resposta. Porque quando o nosso saciar a sede está na resposta, quando ela não é como a gente gostaria, a gente não se sente totalmente saciado. Mas quando o saciar da sede está na presença de Deus, então, independente da resposta, a gente fica saciado com a presença. E é isso que Josué está ensinando. Gente, a presença do Senhor está com vocês. Então, não tenham medo da resposta que vai vir, porque a presença está aí. Caminhando mais um pouco, olha lá. Dentro dela, da arca, estavam as tábuas da lei e mais alguns objetos, que seria aí um pote com maná e o cajado de Arão que floresceu, que simbolizavam a aliança de Deus com a nação de israelita. A arca era o símbolo não só da presença de Deus, mas também da aliança que Deus tinha com o seu povo. Então ela está lá para relembrar eles que Deus havia feito uma promessa. E já falamos sobre isso aqui. Aquele que prometeu é fiel para completar, para fazer. Então a arca ela tem esse intuito de mostrar a presença, mas também lembrar a promessa. E é isso que Deus está sendo revelado a eles ali naquela ocasião. Bom, Josué então disse a todos que seguissem a arca da aliança, prestando atenção no momento em que ela fosse levantada e entrasse no rio. O povo deveria manter uma distância de 2.000 côvados, a gente viu aí mais ou menos 900 metros ali, menos de 1 quilômetro, para que ficasse muito clara a presença da arca à frente do povo. E isso aqui é interessante, porque a gente percebe de que existem vários detalhes que Josué traz ao povo, de como o povo deve se portar, de como o povo deve se colocar diante do Senhor, aonde Deus deve estar na vida do povo. Isso fazendo a gente perceber, irmãos, que uma vida de serviço a Deus não deve ser de qualquer jeito. A gente precisa aprender a nos colocar no nosso devido lugar e saber que Deus tem o lugar dele de destaque. O fato da arca ir lá na frente, o povo ir lá atrás, é porque Deus estava recebendo o verdadeiro destaque para quem ele é, aonde ele foi colocado. Às vezes a gente faz uma listinha, né? A gente fala assim, vamos fazer uma lista de prioridades. Faça aí, aonde que Deus está na sua lista de prioridade? Aí você coloca lá, primeiro eu quero casar, primeiro, e a busca ao Senhor está onde? Está lá no terceiro, no quarto. Quando essa busca a Deus deveria estar onde, irmãos? Em primeiro lugar. E a própria Bíblia diz para nós e nos orienta que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Às vezes a nossa lista de prioridade está trocada. E a gente faz isso como ser humano, achando de que estamos fazendo certo. Não, mas se eu não fizer, se eu não correr, se eu não me esforçar, se eu não ir, eu não vou conquistar. Quem disse que você vai conseguir correr, se esforçar, conquistar sem a presença de Deus? Não vai, querido. Não vai.
tudo vai vir por meio da força que o Senhor vai trazer a você. Porque se Ele não quiser dar força para você nem levantar, você nem levanta mais da sua cama, fica lá. Então, o que Ele está nos ensinando ali, nesse momento agora, é que a arca tem que ter o destaque, ela tem que estar à frente. E isso, de uma maneira real para a minha vida e para a sua, nessa noite, deve-se também vista dessa maneira. O destaque de Deus na nossa vida. E aí, faça uma reflexão aí. Deus está em destaque na sua caminhada, na sua vida? Ou o Senhor, Ele está lá entre as suas listas de prioridades, mas está competindo com o primeiro e segundo lugar? Não pode. Ele tem que ganhar essa Olimpíada. Tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que vencer a Olimpíada aí. Por isso Josué fala, gente, menos de 1 quilômetro, 900 metros é uma distância grande. Ou seja, todo o povo conseguiria contemplar que a arca estava no lugar dela, de destaque dele. E isso era uma orientação que Josué está dando antes deles pisarem no rio, antes deles atravessarem esse rio. Com isso, então, Josué estava querendo dizer que era Deus quem iria abrir o rio, indo adiante deles e lhes dando a vitória, e que isso era baseado na aliança que o Senhor tinha com o seu povo. A primeira instrução aponta, então, para este princípio. A nossa vitória vem de Deus e nós temos de segui-lo. Nós é que temos que seguir ao Senhor, não é o Senhor que tem que nos seguir. Às vezes a gente fala, né? Não, as bênçãos vão me seguir, as bênçãos têm que me seguir. Tem até uma música aí que canta-se aí de que as bênçãos têm que seguir a gente. Irmão, você só vai ser abençoado se você estiver seguindo a pessoa certa. Essa pessoa é o Senhor. E é lógico que quando você está buscando ao Senhor, Ele já diz que acrescenta as outras coisas. Então, a bênção é uma consequência da sua prioridade, de buscar a Deus. E é isso que esse texto nos faz perceber nesse primeiro momento, sobre aquilo que eles deveriam estar com seus olhos de maneira principal. Às vezes a gente fala assim, não, só vou para a igreja se minha esposa for, viu? Só vou se meu marido for, só vou se meu filho for, se não for, não vou, hein? Tem algo errado nessa sua busca, querido. Você não vem à igreja porque seu marido vem, você vem porque você entendeu que Deus é a sua prioridade. Você não vem porque sua esposa vem, você vem porque entendeu que Deus é a sua prioridade. Porque se você ficar dependendo do outro para vir, vai ficar você e o outro no sofá dentro de casa. Porque ninguém tem prioridade com Deus. Tem prioridade um com o outro. Então, a nossa prioridade, irmão, não é o pastor, eu vou lá porque o pastor Pedro vai estar lá, se eu não for, não vai me ver. Não, querido. Se eu não te ver, porque eu não te vi mesmo. E, às vezes, você vai estar aqui e eu não vou te ver, porque a minha visão, às vezes, não vejo. Acontece, passar despercebido. Mas a sua busca não é porque o homem está te vendo, é porque o Senhor é a sua prioridade. Não é verdade, irmãos? Nós estamos aqui hoje por quê? Porque o Senhor é a nossa prioridade, porque a gente ama o Senhor. Não é porque os homens nos induzem a estar, ou porque as pessoas nos seduzem, é porque o Senhor nos atrai. E quando o Senhor é a nossa prioridade, a gente é atraído pela presença dEle. E eu creio que o Senhor está nesse lugar, então essa presença nos chama a esse lugar também. Então, essa é a realidade que Josué faz eles perceberem. Olhem para o lugar certo. Olhem para a arca. Ela vai à frente de vocês. E é ela que vai dar vitória para vocês. Então, se nossos olhos estiverem no Senhor, é o Senhor que vai desvendar, desfazer, corrigir, limpar, abrir o caminho, porque Ele está à frente da nossa batalha. Então, que nessa noite o Senhor esteja à frente das suas batalhas, meu irmão. E que os seus olhos estejam apenas nele, porque Ele é que vai desfazer todas as coisas. Perceba, olha lá. Josué disse a todos que seguissem a arca da aliança, prestando atenção no momento em que ela fosse levantada e entrasse no rio. O povo, então, deveria manter uma distância. Eu já li esse slide, não já, gente? Passa para eu, o meu voltou aqui. Com isso, então, Josué estava querendo dizer que era Deus quem abriria o rio, indo adiante deles. Eu também já li esse slide já. Isso aí, para mim. A segunda instrução, então, determinava que o povo deveria se santificar. E ele fala isso no verso 5. Santificai-vos, aqui significa que eles deveriam deixar todos os ídolos. A gente sabe de que na história de Israel, o povo durante muito tempo viveu um período de muita idolatria. Então era um povo que ainda tinha resíduos. Era um povo que estava acampado diante do Jordão. Era um povo que estava quase ao ponto de pisar no rio, atravessar para o outro lado e chegar na terra. Mas esse povo, debaixo da asa deles,
ainda tinha deuses estranhos no meio deles. E Josué, sabendo disso, de que havia resíduos lá do tempo que eles ficaram na escravidão, do tempo que eles foram idólatras, de que eles deveriam se libertar completamente daquilo que estava com eles, porque eles não poderiam viver uma nova vida e entrar numa terra que Deus havia prometido, carregando com eles resíduo do passado, daquilo que desagradava a Deus. E aí então a orientação de Josué é: olha, santifiquem-se, abandonem toda a idolatria, tudo aquilo que ainda tem em vocês que faz parte do passado, joga fora. Não pisem no Jordão com isso. Isso tem que ficar para trás. E Josué, então, está trazendo essa orientação. Os israelitas que haviam passado esses 40 anos no deserto, ainda tinham esses resíduos do passado. E eles deveriam deixar para trás. Às vezes a gente é crente já há 10, 15, 20 anos e ainda existe resíduos do passado na nossa vida, no presente, que a gente deveria ter deixado para trás há muito tempo, abandonado. Mas a gente também aprendeu que o livro de Josué nos ensina que nós estamos em uma caminhada, peregrinando. Então ainda há tempo de deixar o passado para trás, até que a gente chegue na terra que Deus tem preparado para nós. E esse texto nos faz perceber isso, irmãos, a importância da gente ver a nossa vida e deixar para trás o que tem que ficar no passado. Não faz parte da nova vida, então tem que ficar na vida velha, lá atrás. E é isso que Josué está ensinando a eles quando diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas. E qual é a maravilha que Deus vai fazer amanhã na vida do povo? Qual seria a maravilha, os irmãos sabem? Abrir o Jordão, o mar. Essa é a maravilha. Olha lá, passa para mim. No dia seguinte, então, Deus lhe daria uma grande vitória e mostraria o seu grande poder, mas deveria ficar claro que era Deus que estava fazendo aquilo. Por isso, os deuses estranhos que ainda tinham de ser abandonados, para que a glória fosse só de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E a maravilha era exatamente essa: abrir ali o Jordão. Então, o que Deus está nos ensinando ali nesse texto, irmãos? A importância de a gente entender de que na nossa vida, quem deve receber a glória é exclusivamente a Deus, somente Ele. Não pode dar para mais ninguém, não tem que ter resíduo de glória para homem, a glória sempre vai ser de Deus. E Ele não divide isso. Então a proposta de Deus aqui é falar para Ele assim: olha, deixa os balaíns, deixa os deuses de vocês de fora, para que vocês não tenham dúvida de quem é que está dando a vitória para vocês. Sabe, quando a gente é muito estudioso, e tem gente aqui que estuda bastante, eu sei disso, né? Tem gente aqui que estuda bastante. Mas a gente passa no concurso, ou entra numa federal, ou passa aí um público da vida, e aí você fala assim: ó, mérito meu. Eu entrei porque eu sou capaz. Pronto. Tem algo ali que não deveria ter. Porque, querido, tudo na nossa vida, você pode se esforçar e você tem que fazer isso. Mas quem vai dar a vitória no final é Deus. Eu conheço tanta gente que estuda tanto para tantos concursos, mas não entra, não abre, não vai. Mas quando Deus quer abrir, abençoar, a gente percebe de que no final foi Deus que fez. Não é obra do homem. A irmã aqui na frente, por favor, traga para ela. Olha o microfone aí, minha irmã, tem que falar na live. Uma vez passou no jornal um rapaz que passou na prova do Enem sem nem saber ler nem escrever. Não sei se o senhor já viu essa reportagem. Ali foi tremendo no Senhor, porque eles estavam pesquisando sobre as provas, né? Mas foi. E é por isso que eu falo que o aprendizado vem de Deus mesmo, porque eu vejo tanta gente aí que nem sabe ler e consegue ler Bíblia, consegue fazer coisas que a gente que trabalhou, que se esforçou, às vezes não consegue, porque não bota Deus na frente. O Senhor tem que estar à frente, né? E a gente precisa se esforçar também, é claro, né? Essa situação aí eu não sei. Essa situação eu não sei, mas que situação difícil. Para quem estudou, fez o Enem e quem quem corrigiu a prova dele. Mas eu vou dar glória para Deus.
Porque, irmãos, é uma realidade. Às vezes isso acontece. Irmão Antônio ali, Diácono Antônio, por favor. Pastor, me fez lembrar um grande evento que nós, há uns anos atrás, participamos lá em Bento Ribeiro, que tinha ali uma quantidade de umas centenas de pessoas, e a gente estava ali para comemorar um evento que iria acontecer, que iria beneficiar um grupo muito grande da nossa turma, de lá, do local onde eu trabalhava. E precisava apenas de uma assinatura de uma autoridade governamental para que esse fato fosse um fato real e todos ali seriam beneficiados. E o coração de todos ali ficaram muito alegres, que praticamente faltavam alguns dias para que aquele fato fosse consumado, e a autoridade maior do país iria assinar, né? Já tinha passado por todas as instâncias e o documento, tudo certo. Mas no final dessa reunião, um elemento levantou no meio da multidão e falou assim: olha, quem é do tambor, vai para o tambor. Quem é disso, e começou a falar de todas as crenças que alguém ali compartilhasse, porque a vitória vai ser nossa. Naquele momento, meu coração ficou triste. Meu coração se entristeceu muito, porque a nossa vitória não poderia ser compartilhada com ninguém, a não ser somente o Senhor. E mesmo com a oração final, que tinha muito crente ali também, mesmo com a oração final, onde nós agradecemos a Deus, esse fato não foi consumado positivamente para nós, porque Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E isso aí ficou soando no meu coração durante muito tempo, que eu falei, se todos estivessem ali, unicamente agradecido ao Senhor, como uma boa parte o tinha, nós teríamos sido vitoriosos. Mas a nossa derrota foi que, naquele meio, eles queriam compartilhar aquela vitória que o Senhor tinha dado em nossas mãos com outros deuses. E eu creio que Deus não permitiu a nossa vitória por esse fato. A gente precisa entender de que na nossa vida, irmãos, a glória final tem que ser do Senhor e só do Senhor. Por isso que a igreja não se mistura com política. A igreja não tem que misturar com política, porque quem sustenta a igreja é Cristo, é o Senhor, dono dela. Não são os políticos que vão sustentar a igreja, é o Senhor que é o dono da igreja. E a glória no final é do Senhor. Não é partido A, partido B, partido C, é o Senhor que é o dono da sua igreja. Então a gente precisa compreender de que na nossa vida o Senhor tem que estar em prioridade, no final de tudo isso a glória vai ser dele. Se você foi bem sucedido, glória a Deus. E se não deu certo, glória a Deus por isso também, porque Deus é glorificado em tempo bom e tempo mau, independente do momento. A certeza é de que o Senhor será sempre glorificado. Como diz a canção que a gente canta aí, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. E a gente deve lembrar disso na nossa vida todo dia e colocar o Senhor no lugar certo. Bom, caminha para mim, por favor, aí. Olha lá. Pode passar esse slide, tá? Isso. Na terceira orientação de Josué, os sacerdotes, então, são encarregados de direcionar toda a caravana, lá no verso 6. Só os sacerdotes podiam transportar a arca, e isso deveria ser feito de maneira especial. Havia 2 varais colocados em argolas ao lado da arca, que deveriam ser apoiados sobre as costas de levitas, para que a arca fosse transportada. Então está aí o trabalho aí dos sacerdotes, dos levitas nessa ocasião aí, em que eles deveriam manter a distância do povo e levar a arca ao seu devido lugar. Essa era a tarefa exclusivamente deles. Hoje, querido, nós todos podemos nos achegar a Deus. Você não tem que ficar esperando alguém orar pela sua vida para que você chegue até o Senhor.
A gente pode falar diretamente com Deus. O seu pecado tem que ser confessado diretamente para Deus. O Senhor é quem perdoa os nossos pecados. Então, a gente não precisa de um sumo sacerdote, de um pastor, de um padre para intervir. Nós precisamos ter intimidade com Deus e falar direto com Ele. Então, essa é a certeza que a gente tem que ter, de que a gente pode falar direto com o Senhor e o Senhor, então, vai nos atender. Mas nessa ocasião aí, no Antigo Testamento, a forma correta de se tratar era essa, e eles então estão seguindo as ordens que Josué está dando. Vamos ler agora Josué capítulo 3, do 7 ao 8. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Você vê que é cheio de orientações de como que eles deveriam se portar. E agora, a orientação é de que Deus aparece a Josué mais uma vez, e mais uma vez o encoraja, dizendo que vai engrandecê-lo diante do povo, mostrando que está com ele, assim como esteve também com Moisés. Assim como Deus havia sido com Moisés, seria agora com Josué, pois a verdade é, irmãos, que ninguém é insubstituível. Essa é uma palavra que eu, você, nós precisamos ter na nossa vida. Porque já viu o crente, querido, que se acha a última bolacha do pacote? Eu falei várias vezes esse termo errado. A última bolacha do pacotinho, já viu? Que sem ele nada faz, nada acontece, nada anda, que ele é o bambambam. Querido, na obra de Deus não é assim. Não é que Deus vai te descartar, não é isso. Mas você também não deve se exaltar ao ponto de achar que você é o único que Deus vai usar, porque Deus pode usar qualquer um para fazer o que você faz. Ah, pastor, minha tarefa é difícil, hein? Quem é que te capacita para fazer ela? É Deus. Ele pode capacitar outro para fazer ela. A gente precisa compreender isso, de que nós não somos insubstituíveis. Pastor Pedro, daqui a algum tempo, talvez Deus vai substituí-lo. Pode ser que isso aconteça. Em um tempo breve, em um tempo curto ou um tempo longo. Mas a certeza que eu tenho é que Deus pode fazer isso a qualquer momento. Deus pode fazer isso a qualquer momento. E você também precisa ter essa consciência. E assim foi com Moisés. Moisés morreu, Deus colocou Josué. Josué morreu, Deus vai colocar outros líderes para ensinar também a nós de que Deus coloca líderes aonde Ele quer e Ele faz o que Ele quiser. Então, não se sinta exclusivo, né? Achando de que se você não fizer, as coisas não vão acontecer. Se você não fizer, Deus vai fazer outro fazer acontecer. Mas o que eu sei é que a obra de Deus sempre vai acontecer. Bom, já vivi experiências maravilhosas com essa verdade. De confiar nesse Deus que faz a obra e perceber de que quando alguém não quer fazer, Deus levanta outro e faz. E faz, às vezes, muito, muito melhor do que quem fazia no passado. É obra de Deus, é como Deus trabalha, é como Deus faz. Agora, o nosso coração é que precisa responder para Deus como que Ele está. Porque se for um coração orgulhoso, Deus levanta outro e faz. E Deus quer que som do nosso coração. Passa para mim, por favor. É preciso, então, destacar também, porém, que o engrandecimento de Josué não significa o engrandecimento da sua pessoa, mas de Deus através da sua vida. Ao usar Josué de maneira extraordinária, Deus estava glorificando a si mesmo e não ao seu servo. O foco sempre foi e sempre será Deus de Israel e não os líderes que ele levantava para realizar a sua obra neste mundo. Essa é a realidade. Quando Deus exalta, no texto, quando ele fala que vai exaltar Josué, não é exaltar Josué para que Josué se vanglorie, mas é para que Deus seja engrandecido através da vida de Josué. E assim é na minha vida e na sua vida. Se Deus nos exaltar, não é para que a gente seja exaltado, é para que Ele seja visto através da nossa vida. Quando Deus deixa de ser visto através da sua vida, então tem algo trocado aí nessa situação. Essa é a realidade que Josué está ensinando e aprendendo com o próprio Deus. Bom, do verso 9 ao verso 13 agora,
a gente vai ver o anúncio daquilo que Deus vai realizar quando eles forem atravessar. Olha lá. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Olha quantos povos Deus vai expulsar da frente deles. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregaram a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será repressada e as águas formarão uma muralha. Agora, irmãos, uma coisa é você ouvir. Você ouve. Outra coisa é você ouvir e você ver Deus fazendo aquilo que Ele está dizendo que Ele faz. Eu já provei do que Deus disse que faria e Deus fez. E é maravilhoso ver o que Deus disse que faria. Eu não sei você, se você já viveu uma experiência de Deus dizer para você algo que Ele ia fazer e quando você vê Ele fazendo, você, olha, Deus cumpriu com a sua palavra. Porque Deus é um Deus, o que, irmãos? Que Ele cumpre com a sua palavra. E o povo está escutando. Você imagina os olhos desse povo. Olha, amanhã Deus vai fazer maravilha. Olha o que Josué está dizendo que esse Deus vai fazer. Ele vai abrir o mar, vai fazer uma muralha. E a gente vai ver isso. Então você imagina se fosse o Derek lá nessa ocasião, a ansiedade do Derek. Ele falou que ele é alguém ansioso. Ele ia nem dormir, né, Derek? Ia ficar lá. Não, eu quero ver o que Deus vai fazer. Eu estou esperando ver esse negócio levantar, esse muro de água surgindo. Os ansiosos deve ser difícil ouvir uma promessa dessa e esperar até ela acontecer. E com a gente também, né, irmãos? Quando Deus faz uma promessa, você fica, ai, quando é que vai cumprir? Quando é que vai acontecer? Mas a certeza é que Deus, Ele cumpre com a sua palavra. E é isso que eles estão aprendendo nesse momento aqui. Olha, a explicação de Josué, descrevendo esse ritual dos levitas chegando à margem do rio e colocando nele os pés, com o povo os seguindo pela fé, esperando o momento do rio se abrir, tinha alguns objetivos. São 2, para ser específico. O primeiro, então, e o maior deles, era mostrar que Deus estava no meio do seu povo. Então, esse é o primeiro objetivo de Josué, ensinar isso e mostrar o que vai acontecer. É mostrar de que Deus estava no meio do povo. Eles não possuíam armas, não eram homens de guerra e não tinham sido treinados para a batalha, mas apesar disso teriam de lutar contra os cananeus, heteus, amorreus, todos aqueles povos que foram lidos no verso anterior. Tratava-se então de povos que já estavam naquela terra havia mais de 500 anos, com cidades fortalecidas por muralhas entrincheiradas, exércitos e armamento, com tantas adversidades, desapossar os povos e tomar aquela terra era uma tarefa sobre-humana. Mas Josué está falando, olhem, o Senhor, Ele vai à frente de vocês. Então, mesmo que pareça impossível, o Senhor que vai à frente vai tornar possível. Deus é o Deus que faz possível aquilo que aos nossos olhos é o que, irmãos? Impossível. Você talvez entrou aqui nessa noite para estudar a palavra de Deus, vivendo uma causa que aos seus olhos é impossível. É nessa causa que Deus vai agir. É naquilo que é impossível que Deus age de maneira sobre-humana. E aí a gente glorifica a Ele, diz, Senhor, só o Senhor faz isso. Só o Senhor faz isso. E segundo ponto é o destaque que Josué dá à Arca da Aliança. Ele estava levando o povo a se lembrar de que Deus tem uma aliança com eles. O Deus de Israel, que chamou Abraão, Isaque e Jacó, os separou dos demais povos, fez-lhes grandes promessas, abençoou-os e prometeu-lhes um descanso para a vinda daqueles que seria o Salvador do mundo. Então a Arca da Aliança não vai no meio do povo por mérito desses, mas por causa do amor de Deus e da promessa de Deus para com esse povo. Por isso essa arca tem que ser lembrada. E aí agora a grande travessia ela acontece no versículo 14 ao versículo 17. Olha lá. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança
foram adiante. Então você imagina a cena, irmãos. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava até que toda a nação o atravessou pisando a terra seca. Irmãos, maravilhoso o que Deus está fazendo, né? Deus é poderoso, irmãos. Deus continua agindo de maneira poderosa no nosso meio também. Não tire os seus olhos do Senhor. O Deus que agiu no passado, Ele age hoje, no presente também. E a gente precisa continuar com os nossos olhos nesse Senhor. Olha lá, aqui está o relato desse grande milagre que Deus fez. Um sinal extraordinário de Deus para aquele povo. Os sacerdotes então colocaram o pé na água e de repente as águas pararam de correr e se amontoaram à altura de uma cidade chamada Adã. Os arqueólogos dizem que essa cidade ficava 20 quilômetros rio acima. Normalmente, pensamos que as águas pararam logo ali, ao lado de onde estavam os israelitas, mas, na verdade, pararam bem antes, e o rio veio secando até o Mar Morto, que ficava bem mais abaixo. Ou seja, o rio ele veio de lá para cá secando, até chegar aos pés do povo. E Deus, então, fez a sua promessa se cumprir, porque Deus, quando promete algo, Ele cumpre isso. Aí agora, eu quero pensar com você sobre algo importante, porque olha só, abriu-se então um val de mais de 20 quilômetros, para que um milhão de israelitas passasse. Os sacerdotes foram à frente, e quando chegaram no meio do leito do rio, pararam. E depois todo o povo atravessou. Note então o detalhe do verso 16. Então o povo passou bem em frente, aonde, irmãos? Jericó. E aí então eu quero fazer uma pergunta para você. Eu pergunto e você responde nessa noite. Eu pergunto e você responde. Coloca para mim, por favor. Por que Deus escolheu aquele lugar para o povo parar bem de frente? Por que Deus escolheu Jericó? O que os irmãos acham? Por que Deus escolheu o povo parar bem de frente a Jericó, irmãos? Para o quê, gente? Vamos lá, irmãos. A gente tem 4 minutos para acabar esse estudo. Para mostrar a Jericó o poder dele. Os irmãos estão com o irmão José? É isso, irmãos? Os irmãos acham? Quantos estão com o irmão José? Levante uma de suas mãos. Aí, ó, assembleia. Pronto, maravilha. O povo gosta de assembleia, né? Segundo domingo de dezembro tem assembleia aqui em Parque Sueli de manhã. Para mostrar o poder dele. Irmãos, a certeza que a gente precisa ter é que Deus tem uma estratégia, né? De fazer eles pararem bem ali no meio. Bem diante dos olhos de Jericó. Lembra que a cidade de Jericó é uma cidade que ela é o quê? Fortificada. É uma cidade que ela está preparada para quê, irmãos? Para guerra. Preparada para batalha. Nenhum deus de Jericó que eles serviram, dos deuses lá estrangeiros, haviam feito, porque nenhum deles poderiam fazer isso, algo como o Deus de Israel. O que o texto está nos ensinando é de que o Deus de Israel, que é o verdadeiro Senhor, ele está acima de qualquer Deus que pode ser levantado em uma cidade ou uma nação, inclusive a Jericó. E Deus, então, faz o povo parar na frente daquela cidade, para aquela cidade contemplar o tamanho do poder do Deus de Israel. Querido, se uma cidade idólatra contemplou o poder do Deus de Israel, eu e você devemos confiar nesse Deus cada vez mais. Cada vez mais.
de que ele faz aquilo que só ele pode fazer. Olha lá então, olha, para que o povo de Jericó visse e para que os inimigos também vissem o que Deus estava fazendo. Então, 1 milhão de pessoas, querido, diante de um rio se abrindo e a cidade de Jericó contemplando aquilo, você imagina como que não ficou ali os povos inimigos, quando viram o povo marchando, o povo chegando, a arca à frente, o medo que não bateu no coração desse povo. É por isso, irmãos, que no meu coração sempre vai ter uma verdade, sempre vai ter uma verdade. Não somos nós que temos que ter medo dos inimigos, são os inimigos que têm que ter medo do Deus que nós servimos. Às vezes a gente vive um tempo na nossa vida e fica com medo do que vai fazer, o que vão realizar, o que as pessoas vão levantar no futuro, e vai levantar isso, e vai entrar na igreja, vai queimar a igreja. Deus é o Deus da igreja. Se Ele abriu ali para o povo passar, Deus tem poder para fazer qualquer outra realidade. Se Ele fechou a boca dos leões para Daniel não ser comido, Deus tem poder para continuar fechando a boca de seja quem for. E olha que nem tem leão solto, só tem gente. Só tem gente solta tentando tramar maldades aí. Deus acaba com isso, querido. Deus acaba com isso, Deus é poderoso. Então, tenha essa consciência no seu coração. O efeito de tudo isso vai ser visto lá no capítulo 5, verso 1. Olha lá, que a gente vai estudar ainda quando chegar no capítulo 5. Quando todos os reis dos amorreus que estavam a oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão perante os israelitas até que o atravessassem, o coração deles se derreteu de medo, ficaram sem ânimo por causa dos israelitas. Querido, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que nos dá vitória. E é os inimigos que têm que derreter de medo diante desse Deus. Então tenha alegria no seu coração e a certeza que sobre a sua vida o Senhor Ele vai à frente e é Ele que nos dá vitória no meio das nossas batalhas. Para nós concluirmos nessa noite então, a travessia do Jordão ela foi um fato histórico que não se repete, pois Deus a realizou com uma intenção salvífico-redentora, ou seja, de salvar e se revelar como Deus redentor naquela ocasião. O episódio faz parte dos atos poderosos de Deus na história da redenção, em que Ele manifesta a sua glória, e os princípios que aparecem aqui na travessia do Jordão podem ser usados para nos mostrar como podemos enfrentar os momentos de aflição e dificuldade que encontramos na nossa vida hoje. Então, se você vive uma aflição na sua vida, tem um Jordão diante de você, nessa noite, se existe um gigante que você está enfrentando, o Senhor, Ele vai à frente da sua batalha. Deixa Deus ir na frente, meu irmão. Bota o Senhor na frente desse negócio. E é Deus que vai nos dar vitória, porque Deus garante a vitória ao seu povo. Que Deus nos abençoe. Na próxima semana, a gente vai então entrar no capítulo 4 e estudar sobre, bota lá para mim, por favor, pode passar aí, sobre as 12 pedras. Qual é o simbolismo de 12 pedras que Josué vai ter que levantar com o povo ali? E a gente vai falar então sobre essas 12 pedras. Não vem para cá semana que vem com pedrinha no bolso não, porque aqui não tem esse negócio de ungir pedra não, tá? A gente vai só estudar o que acontecia ali naquela ocasião.